Estou de volta na sequência do programa Pequenos Gigantes em Vendas, direcionado a profissionais da área comercial, tanto aos profissionais maduros, com anos de experiência, quanto àqueles iniciantes, que terão um mundo de oportunidades na carreira de vendas. Eu sou Gilberto Cavicchioli e neste 5º episódio trago dicas e recomendações valiosas sobre a fase do processo de vendas que poderá diferenciar você da maioria dos outros profissionais. Abordaremos então as técnicas para conhecer necessidades e expectativas de futuros clientes. Então vamos lá. Imagine-se diante do cliente potencial. Ele já está selecionado na sua prospecção, já foi localizado e o profissional de vendas estará pronto para planejar o contato de vendas, a abordagem ao cliente, que foi assunto em episódios anteriores. Vendedores habilidosos e tarimbados sabem compreender as necessidades do cliente estudando o mercado, estudando a empresa do cliente, analisando a concorrência. Esse conhecimento é fundamental para entender suas necessidades e desenvolver soluções para o seu problema. Entender necessidades pode provocar a adequação de produtos ou serviços para que o cliente alcance os seus objetivos. Estando então diante do futuro cliente, como descobrir necessidades e expectativas? Como tirar melhor proveito dessa interação? A resposta é fazendo perguntas, não qualquer pergunta, mas perguntas que abram caminhos para o vendedor entender as dores, as necessidades, as expectativas do cliente. Lembrem-se, vendemos algo quando esse algo atende necessidades, quando soluciona problemas. Todo bom vendedor, aquele que se diferencia da maioria, tem no seu script, no seu modo de abordar o cliente, perguntas fechadas e perguntas abertas. As perguntas fechadas são diretas e recebem respostas curtas, como um sim, um não, conheço, não conheço, quero, não quero. Exige pouco raciocínio e a resposta está quase sempre na ponta da língua. Exemplo: a senhora conhece as qualidades do nosso serviço? Resposta: conheço ou não conheço. Ou, já tem um seguro de vida? Resposta: tenho ou não tenho. Nas perguntas fechadas, gosto, por exemplo, da pergunta fechada com alternativas. Exemplo: o que é mais importante ao senhor? Desconto, qualidade ou atendimento? Com as respostas, você já visualiza caminhos a pesquisar e direciona a conversa para as perguntas abertas, que levarão o cliente a contar sobre o que necessita no momento, sobre seus objetivos, suas dores e preocupações. Perceba, caro ouvinte, que a partir da resposta à pergunta fechada, você estimula comentários do cliente com o uso de perguntas abertas, a fim de descobrir qual ou quais soluções atenderão às necessidades desse cliente. Exemplo de uma pergunta aberta: em qual situação esse produto é usado? Ou, estão satisfeitos com o resultado? Ou ainda, gostaria de conhecer uma alternativa diferenciada? No seu caso, vale a pena pagar um pouco e ter serviços adicionais? No caso aí, um pouco mais e ter serviços adicionais? E quais seriam esses serviços? Quando avançamos para as perguntas abertas, estas demandam uma opinião ou explicação mais detalhada por parte do cliente. Elas são mais reveladoras. Exemplo: o sistema utilizado pelo senhor anteriormente atendia a quais necessidades? A pergunta aberta abre diálogo franco com o cliente. Eu recomendo o uso das perguntas abertas como quebra-gelo no início da abordagem com o cliente, como dito no nosso episódio anterior. Embora formular perguntas seja fundamental para entender o cliente e fechar a venda, lembre-se sempre que no processo de venda, escutar é mais proveitoso do que falar. Com a prática, você desenvolverá habilidades para formular perguntas abertas e fechadas com muita naturalidade. Perguntas inteligentes fazem o cliente se abrir e mostrar o que realmente necessita e a expressar seus sentimentos e impressões.
Muitas vezes as pessoas atenderão expectativas que ela nem sabia que as tinha ou que as conhecia. Veja então a importância da venda consultiva, pois a consulta ao cliente acontece por meio dessas perguntas, que vão descobrir a situação para elaborar um diagnóstico. Funciona mais ou menos quando estamos numa consulta médica. As perguntas fechadas e abertas, aplicadas em vendas, são muito estudadas. O americano Neil Rackham, um craque na atividade de vendas, criou na década de 1980 a ferramenta conhecida como SPIN. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. A ferramenta SPIN ajuda no direcionamento das perguntas abertas e fechadas para chegar à solução que o cliente precisa para a sua necessidade. A letra S foca perguntas de situação, ou seja, é o momento de conhecer a situação atual do cliente, conhecer o negócio do cliente, conhecer um pouco da história da pessoa ou da empresa. Ouça muito nessa fase. O P de problema refere-se às dificuldades, aos desafios, às preocupações do cliente. O que ele sente que precisa rever, reavaliar, pois a situação atual poderá ser melhorada. Já o I de implicação, ou melhor, as implicações que o cliente terá, as consequências que poderá enfrentar se permanecer como está, o que deixa de ganhar. Daí entra o N do SPIN, que é sua oferta que atende uma necessidade, que agora ficou clara para o vendedor e também para o comprador. Nessa fase, quem vende já pode propor o produto ou serviço que atende à necessidade do cliente. Anos atrás, a ferramenta SPIN era utilizada para vendas mais elaboradas, como se diz, as vendas B2B, que quer dizer empresa vendendo a outra empresa, que são vendas mais complexas, que demandam certo tempo de decisão do cliente. Atualmente, os clientes estão muito antenados, muito informados, conhecem antecipadamente os concorrentes e as diversas alternativas do mercado. Então, usar a ferramenta SPIN, mesmo em vendas mais simples, define a qualidade do vendedor. Fazer perguntas e ter respostas evita que a interação vendedor-cliente seja um desperdício de tempo. É por aí que você demonstra que está preparado para entender e atender seus clientes. As perguntas abertas e fechadas demonstram atitude diferenciada em vendas, mostram uma postura de especialista. Elas permitem que você se posicione com autoridade diante do seu cliente. Pense nisso, mude sua atitude, construa o seu caminho, elabore o seu script, o seu roteiro de perguntas para entender o cliente e levar a solução que ele tanto necessita. Vamos encerrar por aqui o nosso 5º episódio de hoje, deixando estas ideias, estes exemplos de perguntas para levantar necessidades e atender expectativas de vários tipos de clientes. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção aqui comigo. Convido você para visitar o nosso site www.profissionalsa.com.br e conhecer mais sobre o meu trabalho. Boas vendas e até o nosso próximo episódio.